Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Venture Fellows. Hoje a gente tá com um empreendedor serial aqui, um cara muito carismático, super gente boa, mas antes de passar a bola pra ele, vou passar aqui pra Bia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e ativar os sininhos para receber as notificações. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Tenho um prazer de estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Muito legal que você tá aqui, Lucas. O Bayer esteve aqui há um tempo atrás, né? O seu CEO da Nomad. Então é um prazer contar aí com sua experiência aqui, contar um pouquinho da sua trajetória. Legal. Lucas, pra gente começar esse bate-papo, conta pra gente a história do Lucas, né? Como que você começou sua trajetória de carreira até começar a empreender, por onde que você passou e como que você fez o que você fez, né? Pra não dar muito spoiler aqui. Legal, resgatar um pouco como as coisas avançaram. Eu não tinha muitas referências, assim, de tecnologia, startup na minha família, nem amigos, para falar a verdade. Então, eu sou mineiro e fui fazer o segundo grau em Brasília. Hoje, ensino médio, né? Ensino médio. Segundo grau entrega a idade. E aí acabei indo para o Rio fazer faculdade de engenharia, no Instituto Militar de Engenharia, no IME, lá. Não era um negócio que eu sabia muito como seria, então cheguei lá, não estava muito satisfeito com o curso. Aí decidi fazer uma outra faculdade, comecei a estudar administração de empresas na FRJ, mas não abandonei o IME, fiquei tocando as duas em paralelo para ver se eu decidia por uma ou por outra. No fim das contas, tranquei as duas, fiz intercâmbio, voltei e consegui me formar. Então, até fechar a faculdade não sabia muito o que eu queria fazer, né? Tinha ido ali, fui fazer engenharia porque professor de matemática, física falava, você tem que fazer engenharia, você sabe essas matérias aí. Então foi muito assim. E aí eu acabei saindo de lá, indo para Bain, consultoria, vim aqui para São Paulo. Era uma das empresas de consultoria que recrutavam no campus, então também não foi uma decisão assim muito... A lógica foi efeito manada. Todo mundo vai, então beleza, fui para Bain. Fiquei na Bain 2 anos e pouco. Na verdade, eu também, depois de algum tempo, entendi que o expertise ali, as habilidades que fazem de um bom consultor, eu acho que eu não tinha elas. Então, não engajava muito. E antecipei um caminho natural para muitos consultores, que é fazer um mestrado lá fora, MBA lá fora. Então, 1 ano e pouco eu decidi que eu ia aplicar até antes da hora. E aí que começou, acho que uma virada ali na minha carreira. Então, fui para Harvard em 2009. E fui, desde o início, com a cabeça muito focada em empreender. Focada em achar alguma alternativa. E aí, quando eu cheguei lá, procurando alternativas, porque um curso de 2 anos que você não vai trabalhar, ele é ótimo para você tomar um tempo e experimentar. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, o que são as alternativas? 2009 no Brasil não era um momento que tinha muita startup. A maioria dos fundos de venture capital não existiam naquela época, né? E então não era algo nem que passava pela minha cabeça, mas assim que eu cheguei, esse era um dos possíveis caminhos. Grupos de discussão, matérias, professores, então todo um ambiente muito fértil para isso. Comecei a lidar com isso e aí as coisas avançaram. Então, quer que eu siga aqui ainda? Podemos fazer uma pausa aqui, mas começou ali. Vou fazer uma pausa, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, você falou que você fez intercâmbio, né? Que na época de graduação, você falou que trancou tanto o IME quanto a FRJ para fazer esse intercâmbio. Para onde que foi? E se nesse intercâmbio você extraiu alguma coisa que você pôde levar para o resto da sua vida, né? Empreendedora e como carreira. Cara, a experiência de fazer um intercâmbio durante a faculdade, eu acho incrível. Quando a gente está fazendo um curso, é muito, muito natural que a gente queira terminar o quanto antes. E então, muitas das pessoas que não querem fazer essa pausa levam em consideração esse fator. Putz, vou atrasar, né, minha vida, minha carreira em 1 ano. Mas, na verdade, é uma experiência muito especial. Eu não tinha tido uma experiência no exterior antes, então eu fui para o México. Fui pela IESEC. Então, fiz um intercâmbio pela IESEC, trabalhei na PricewaterhouseCoopers. Fui ser lá um trainee de auditoria.
A experiência técnica em si foi interessante, né? Trabalhar com auditoria no México, sendo que eu não sabia nem auditoria, nem contabilidade no Brasil, então foi naturalmente difícil, tive que estudar um pouco. O trabalho de auditoria para os níveis mais iniciais é bastante operacional, então entrei no jogo lá, né? De fazer auditoria e, naturalmente, os trainees, as pessoas que são mais júniores ali no início, têm que fazer um trabalho, por vezes, que a maioria das pessoas não gostaria de fazer. Então, contar ali um inventário no Réveillon, umas tarefas que eram não tão legais. Mas beleza, tive essa experiência. Eu acho que toda e qualquer experiência pode ser um campo fértil para a gente extrair ali aprendizados e levar para frente. No lado do trabalho, natural, é um tema muito sensível, presente para todos sempre, então foi muito legal. Agora, essa questão de intercâmbio internacional, eu acho que, especialmente no nosso caso, no meu caso, os intercâmbios de IESEC, que normalmente envolvem muitos outros jovens do mundo inteiro, acho que é uma super bomba de conhecimento de pessoas de vários países, várias nacionalidades, diferentes culturas, que é um negócio muito legal. Então, acho que assim, essa experiência naquele momento, eu tinha lá meus 20 anos, alguma coisa do tipo, foi muito interessante. Passei ali quase um ano no México, não conhecia o México, aprendi espanhol, então foi uma super experiência. E mais uma vez, hoje, 20 anos depois, praticamente, eu tenho 40, então 20 anos. O que foi esse um ano? Foi uma perda? Não tenho dúvida que foi um super investimento. Uhum. E pensando na sua trajetória, você passou pela consultoria e também pelo MBA, né? Que é ali uma dobradinha, se é que eu posso falar isso, que é muito bem vista, né, pelo mercado. A gente vê muitos founders de startup que fizeram também essa trajetória. Sim. Como que você acha que isso contribuiu, assim, para o seu sucesso? E quais foram os outputs positivos para a sua carreira? Acho que, como eu comentei, a auditoria no México para um brasileiro foi um negócio que, ainda assim, foi um campo legal para extrair experiências. Consultoria e MBA é inegável. Eu recomendo para qualquer pessoa, passar um tempo, seja uma empresa de consultoria ou fazer um mestrado. Absolutamente. Agora, as pessoas também absorvem experiências ali de formas diferentes. Né? Uhum. Acho que a consultoria, especialmente para um analista recém-formado, eu tenho meu viés, foi meu trabalho depois de formado, então foi meu primeiro trabalho, então tem esse grande viés. Mas eu acho que é uma das melhores experiências que uma pessoa recém-formada pode ter. Lembrando que eu vim ali do IME, o FRJ, especialmente o IME, que era onde eu passava a maior parte do meu tempo, onde eu fui ao longo de 5 anos ali, né? Servir o exército e fazer um curso de engenharia, você acaba saindo com uma caixinha, um ferramental muito moldado pelo curso da faculdade. E quando você vai para uma empresa de consultoria, acho que depois desses 5 anos, a empresa ela tem uma responsabilidade de quebrar ali, né, alguns dos costumes, ela tem uma responsabilidade de quebrar a casca que foi construída ao longo dos 5 anos e ajustar aquilo que é necessário. Então, no caso do IME, por exemplo, existe uma questão de hierarquia e disciplina muito forte, que são pilares do exército, né? Ali da cultura. E eu me lembro que eu cheguei na BEM, eu sou introspectivo, mais introvertido que extrovertido. Então, eu cheguei ali na BEM muito introvertido. E um dos aspectos que eu acho que é fundamental ao longo da carreira, que é a questão de curiosidade intelectual para a gente conseguir construir, crescer, desenvolver, ter impacto, liderar, essa curiosidade intelectual no ambiente, a forma como eu saí do IME, hoje em retrospecto eu consigo ver, eu era muito fechado. Uhum. Eu era muito orientado a me manda fazer o que eu faço. Uhum. E eu posso dar um exemplo, né? Você está no exército ali, você vai fazer desfile de 7 de setembro. Aí todo mundo lá, vamos lá desfilar com a farda, entra no ônibus. Chega lá, lugar, mas todo mundo... Chegou o ônibus. Na hora que chega o ônibus,
com todo mundo dentro do ônibus, o que é um ímpeto hoje de qualquer pessoa quando o ônibus parou? Todo mundo levanta para descer. Não é assim que funciona no exército, né? Você espera até que alguém fala, desembarcar. Aí você levanta. Então, você nem levanta do ônibus quando o ônibus para. Então, você realmente reage às ordens da direção. Isso em consultoria é horrível. Isso é o contrário do que é esperado, né? Ter a proatividade. Vamos lá. O trabalho de consultoria é um trabalho, por vezes, de investigação. Você chega num cliente que tem um problema, ninguém sabe como resolver, não tem ali o caminho das pedras no detalhe. Então, ele exige. Vamos aqui cavar, vamos buscar, vamos explorar, vamos conversar. E eu não era muito assim. Então, o chegar na BEM ali no início, com essa casca, ajudou a quebrar muitos dos comportamentos que tinham sido forjados ao longo da minha graduação. Acho que isso de forma genérica. Mas o ferramental, o pacote ali analítico que é dado, qualquer empresa de consultoria estratégica, né? Eu tenho certeza, são muito semelhantes, a maioria delas veio da mesma origem, né? Saiu um sócio aqui, fundou a outra e tal. É muito parecido. Então, eu acredito que vale muito a pena investir, quem pode, quem passa ali algum tempo, certamente é construído uma forma de pensar, algumas metodologias, esse ferramental analítico, tudo isso eu acho muito, muito, muito legal ali nas consultorias. Muito legal você trazer essa perspectiva. A gente teve de 2012 até 2015, né? Se a gente pega lá essa época aqui no Brasil, você vê a Rocket como um dos principais celeiros formadores de talentos no mercado de tecnologia aqui no Brasil. E se você for analisar as pessoas que foram contratadas pela Rocket, né? Para quem não conhece a Rocket, é um fundo de venture capital alemão que copia modelos de negócio de outros países e traz para outros países, né? E eles tinham um headquarter aqui no Brasil que eles traziam fundadores que, em grande parte, eram 2 tipos de perfis. Pelo menos foi o que eu observei ali. Um perfil é aquele que são os investment bankers, né? Que tem intensidade de trabalho e acredito que tem um pouco dessa questão de fazer uma investigação e o deep dive. E o perfil de consultoria, né? Que é o que você colocou. E quando a gente coloca em perspectiva do empreendedorismo, o bom empreendedor ou aquele profissional que a gente busca para trabalhar nas startups, muitos demandas que a gente recebe na Venture People são de empreendedores que chegam assim, olha, eu preciso contratar meu time de analistas, mas eu quero que seja ou formado em faculdade pública ou que seja de consultoria, né? Pelo que você está trazendo, talvez essa perspectiva, esse viés desse empreendedor seja justamente por que você trouxe, né? A pessoa que vem de consultoria, ela tem um ferramental de criatividade, de proatividade, uma visão propositiva de buscar alternativas e soluções para problemas que ela vai ser exposta a todo momento, que muitas vezes são problemas novos, né? Acho que sim. Eu confesso que eu não sei como que tem estado a Rocket recentemente, mas na época ali, há uns 10 anos atrás, talvez tenha sido, né, a época mais de crescimento acelerado, com presença da Rocket e vários investimentos, várias empresas. Eu acho que naquela época tinha um fator adicional, que era o fato de ser um ecossistema, né, o de empreendedorismo, de startups, ainda nascente. Então, era até difícil buscar talentos em outras startups, porque não existiam outras startups. E aí, sim, buscar, né, seja em consultoria, ali nesses pools, parecia ser, né, uma forma de trazer pessoas que tinham, alguns carimbos e 2, acho que de alguma forma um perfil generalista, né? Que eu acho que também era uma característica ali que era esperada para... Vai tocar um negócio, qualquer aí vamos ver como as coisas evoluem, né? Então, acho que o fato de, naquela época, não ter um pool grande de talentos com experiências relevantes em empreendedorismo também acabava forçando a buscar outras alternativas. Se fosse hoje, eu apostaria que eles estariam buscando nos unicórnios, nos Nubanks, nos Gympasses da vida, os novos founders dessas empresas. A gente até, um episódio anterior, né, que a gente gravou, a gente até falou do perfil de profissional que é contratado em cada fase de uma startup. E você falando me veio essa luz. Que realmente, o que as startups buscam, principalmente no early stage, é aquele profissional que tem neuroplasticidade, né, de adaptar e aprender rápido. E a gente costuma chamar esse profissional do canivete suíço.
e faz todo sentido quando a gente olha para uma perspectiva de consultoria. Sim. E até complementando o que você trouxe de hoje, né? Realmente, o mercado mudou muito de lá para cá. E o que a gente vê mesmo são as startups buscando alguém que já fez o playbook da startup que rampou para pegar esse playbook e trazer para uma startup early stage. Não que necessariamente isso vai ser a receita para dar sucesso, né? Uhum. Mas pelo menos que dá um pouco de visibilidade para aquela pessoa que está contratando o que pode funcionar ou não. Né? Com certeza. Eu me lembro que em 2013 no Viva Real, depois a gente pode voltar como que a história chegou lá, mas sim. Eu me lembro que a gente teve um momento que trouxe uma VP de produto e ela veio dos Estados Unidos, ela tinha tido experiência, era uma executiva de produto nos Estados Unidos, e aí ela recrutar product managers e não existiam product managers no Brasil, isso faz 10 anos. Ela teve que mudar a descrição da vaga para project manager. Você não conseguia nem nas ferramentas cadastrar product manager. 10 anos atrás, né? 10, 11 anos atrás. Ou seja, é natural que em uma indústria nascente não exista um pool de talentos grande com a experiência que você acaba tendo depois que a indústria evolui. Sim, e é engraçado que na consultoria a gente vê isso para desenvolvedor também. Então, por exemplo, a gente contrata para empresas brasileiras e também empresas estrangeiras. O sênior de uma empresa dos Estados Unidos, se você mandar um cara, às vezes, sei lá, com 5 anos de experiência, ele vai falar para você, não, esse aqui é júnior. Sim. Assim, tô chutando os números, mas a referência é totalmente diferente para você calibrar o profissional, né? Até para os desenvolvedores. E quando você fica mais especializado, isso é ainda mais difícil, né? Sim. Se você entra ali em algumas áreas, em algumas interseções, é ainda mais difícil achar. Dá um exemplo. Product Manager acho que avançou, a gente hoje consegue ver, acho que virou a posição da moda há alguns anos. Agora, Product Marketing Manager, assim, ninguém nem sabe o que é, essa é a verdade. Se você perguntar para 3 fundadores de startup a definição de um Product Marketing Manager, vai ser 3 definições diferentes. Se achar um Product Marketing Manager que tem experiência de mais de 5 anos, é raro. Então, é um unicórnio. Pois é, né? Então quando a gente... Eu me lembrei disso pela interface, né? Marketing, produto. Mas isso acaba acontecendo nas diferentes áreas. Quantas pessoas têm experiência em Series E, né? Alguém que fez ali, um Investor Relations de Series E, etc. no Brasil. Limitadíssimo, né? Então, sim, é natural que com o tempo a gente vai construindo esse repositório e tendo um pool de talentos maior. Não, e é legal trazer essa perspectiva nesse debate, né? A gente nem tinha previsto esse tipo de diálogo, mas às vezes a gente vê muito empreendedor brasileiro também e fala assim, não, eu quero um PM Senior com 7 anos de experiência. Eu falei, putz, espera aí, né? Quanto tempo existe PM no Brasil? A literatura que ele está se referindo é americana, então a gente olha muito para os Estados Unidos. Então, muitas vezes tem um empreendedor que é até bem intencionado, ele vê a literatura americana, não, vou aplicar aqui. E esquece que a gente está em outro país, numa outra realidade, num outro cenário de talentos, né? Que tem esse papel de tropicalizar e formar esse time aqui, bem... Com certeza. Acho que talvez por ter passado por essa experiência lá no passado dessa escassez de talento, mas não é escassez, não sei se é a palavra certa, assim, essa evolução da indústria, né, que buscava ali mimicar o que era nos Estados Unidos e não tinha aqui um pool grande, talvez a gente tenha desenvolvido desde aquela época uma mentalidade muito... A verdade é que pode ser que não tenha, com prós e contras, mas a gente desenvolveu muito essa mentalidade. E aí eu me lembro que há uns 2, 3 anos, teve algum momento, talvez 2021, quando foi o pico lá de funding, etc. A Siri está falando alguma coisa comigo ali. Talvez lá em 2021, quando teve um pico de funding, eu não sei se foi exatamente ali, mas teve uma certa época que o pessoal começou a falar assim, nossa, tá faltando talento de tecnologia, agora todo mundo tá indo trabalhar lá para fora, etc. Mas não acho que é muito diferente do que aconteceu há 10 anos atrás, em 2013, quando não tinha o pool também. Então, acho que as coisas se acomodam, né? Os desafios estão aí, a gente vai superando, se não tem talento, a gente forma, tem uma certa restrição realmente complicado, vamos investir, pensa um pouquinho mais no longo prazo para não sofrer lá tanto no longo prazo. É isso aí. Bom, Lucas, depois que você voltou do MBA, conta pra gente aí como foi a jornada. Legal, então o MBA foi quando eu
virei a chavinha, né, para empreendedorismo. Durante o curso eu lancei uma startup de compras coletivas, não funcionou muito. Dei algumas tropeçadas ali. A gente ficou tocando esse negócio por 1 ano, aí depois de 1 ano a gente fez um earn-out, vendeu, passou para um concorrente. Hoje todas as empresas de compras coletivas, acho que não tem mais nenhuma, né? Mas naquela época estava muito, muito forte, o mercado estava borbulhando. Então, casou mais ou menos no momento que eu estava me formando, essa experiência terminar ali dessa primeira startup. Não sabia o que fazer, eu estava meio perdido, não queria voltar para a consultoria, mas eu tinha essa dívida, porque a Bain tinha me patrocinado, eu queria, tinha gostado disso, quero explorar isso, mas não sabia, então estava ali. Como fazer? Tenho dívida, quero empreender, só tenho uma ideia. Falei com a Monax, alguns fundos, assim, na época, assim, olha, você tem que pagar essa sua dívida aí primeiro, né? E que não era pequena, eu não tinha o dinheiro. E aí, já estava no fim do curso. E eu fui trabalhar na Cyrela, que bancou a minha dívida. Estava com um programa ali de atrair pessoal da MBA para desenvolver. E achei que ia ser uma oportunidade de ser mais operação, estar mais próximo ali também, de poder explorar, né? Em paralelo, algumas outras oportunidades. A consultoria acabava sugando muito tempo, então achei que ia ser mais difícil. Mas não gostei muito ali da experiência, fiquei nem 6 meses. Aí depois de 6 meses eu fui para o Groupon no Brasil e rolei a minha dívida, que o Groupon tinha pagado ali, né? Que a Cyrela tinha pagado. E aí, encurtando a história, fiquei 1 ano no Groupon. Depois desse 1 ano foi que eu me juntei ao Viva Real. Nesse período eu já estava aí com algumas ideias para empreender de novo, fazendo pitch para os fundos. Numa dessas conversas, estava falando com a Monax, com um PowerPoint ali embaixo do braço. Não vamos investir nesse PowerPoint, mas tenho aqui uma empresa que a gente acabou de investir no Series A, o Viva Real, portal de imóveis classificados, marketplace. E o Brian, a gente acabou de fazer o Series A e o Brian precisa de alguém para liderar a equipe de vendas, um Head of Sales. Aí fui conversar com o Brian e contei assim, essa minha história. Olha, eu estou pulando de galho em galho há muito tempo, querendo empreender, estava falando com o seu investidor porque eu queria empreender. Fiquei 6 meses no lugar, 1 ano no outro. Talvez daqui a 6 meses, 1 ano não esteja aqui. Então, não sei se vai fazer sentido ele. Talvez daqui a 6 meses, 1 ano, você que seja um stepping stone para o Viva Real. Aqui as coisas também funcionam assim. Eu falei, beleza, então temos um combinado. Vamos começar esse negócio aqui, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente se revê. E começou, passou 6 meses, 1 ano, a gente conversou, está fazendo sentido, veio um Series B, a gente estava crescendo. Vamos recomendar daqui a 6 meses, 1 ano de novo? Falei, vamos. E aí, depois de mais uns 6 meses, 1 ano ali, 1, 2 anos depois que eu tinha me juntado, absolutamente feliz, realizado e comprado com o negócio, com a oportunidade no longo prazo. E eu falei assim, beleza, também estou, então, bola para frente. E depois de alguns anos, eu substituí em 2016 como CEO, e as coisas foram avançando. A gente fundiu com um concorrente, que era o Zap, em final de 17, dezembro de 17. Fiquei como CEO dessa empresa combinada. E aí, alguns anos depois, a gente vendeu essa empresa combinada do Grupo Zap para o OLX, em 2020. Então, plena pandemia, é isso? Não? Em plena pandemia. A gente assinou em março de 20. Alguns dias depois, o pessoal foi para casa. A gente teve um processo de aprovação no CAD, né? Pelo montante da transação, 3 bilhões de reais, foi uma transação grande. Então, tinha aprovação, passou alguns meses, mas esse período aí a gente ficou no início da pandemia. É legal quando você traz a perspectiva de quando você vai na Monax com o PowerPoint para receber o aporte, né? Isso é bastante comum até, de vários empreendedores irem o VC falar, putz, não gostei da tese, mas acho que você pode caber naquela empresa, né? Acabam sendo meio que um headhunters, né? Que é um dos valores que os fundos de VC também vendem para os empreendedores, né? Que é trazer pipeline de profissionais. O que me chamou a atenção quando você foi para Viva Real, e a gente vê isso muito no dia a dia quando a gente recruta pessoas, tem muita gente que pula de galho em galho, né? Esse pula de galho em galho, existem casos e casos, né? Tem os casos que, por trabalhar em startup, a gente sabe que a taxa de mortalidade de startups é alta, então, naturalmente, a pessoa acaba ficando menos tempo, porque
ou a empresa encolhe, ou precisa demitir todo mundo, ou ela realmente quebra. Então, se a pessoa quer ser startupeira de profissão e trabalhar em empreendedorismo, ela vai ter esse risco, né? E tem aqueles casos das pessoas que também não estavam se encaixando, que é o seu caso. E muitos desses casos, o que eu vejo? A pessoa ela até chega na entrevista, e aí a pessoa que vai entrevistar esse profissional fala assim, putz, esse aí pulou muito, não quero contratar. Só que talvez você tenha feito algo diferente. Eu até queria ver qual foi a sua estratégia, né? Porque imagino que era um receio seu também. Putz, eu vou falar com o Brian e aqui, se eu olhar pro minha história, né? Eu nunca fiquei mais do que 6 meses, 1 ano numa empresa. E aí, como que você se preparou para esse movimento de bater um papo com o Brian para se defender, de certa forma? Falar assim, putz, cara, como que eu defendo a minha trajetória de carreira para conseguir uma posição aqui numa startup que acabou de captar Série A e tem tudo para crescer daqui para frente? Eu acho que o primeiro ponto não dava para negar, né? Assim, olhando ali, tava escrito ali. Um outro ponto, eu acho que é muito parecido a forma como eu me sentia e como eu estava naquele momento, provavelmente muito parecido com a da maioria das pessoas que pula, que é frustrante, né? Assim, ninguém entra numa empresa com plano de ficar 6 meses. Não tem isso, né? Então, de alguma forma, é uma frustração, é um pouco ashamed, assim, né? Putz, que coisa. Eu acho que, tendo isso em mente, acho que me ajudou a encarar a situação meio que de frente. Ali, assim, cara, isso, é o que é. Agora, isso não significa que todas essas foram escolhas minhas, né? Não que foi, eu escolhi ir e sair, eu escolhi ir e sair, eu escolhi ir e sair. E poderia ter se desligado também, mas o ponto assim, olha, no mínimo mostra uma baixa capacidade de fazer escolha. E essa é a verdade. No meu caso, eu acho que o cenário que você traçou, eu concordo que é até um pouco diferente. Startup está ali com alta taxa de mortalidade, mais do que, né, empresas tradicionais e maiores. Não era o caso. Bain Company, multinacional, Cirela, Groupon, todas as empresas grandes, capitalizadas. Não foi o caso ali. Então, ali foram escolhas ruins. E nenhuma delas eu escolhia, vou ficar 6 meses. Não foi isso, mas aconteceu. Então, eu não sei se eu tenho um bom conselho, mas a minha autoavaliação eu certamente não sabia. Quando eu fui para a Bain, saindo da faculdade, eu fui porque foi quem me recrutou. Não tinha tantas outras alternativas, para dizer a verdade. E eu acho que isso é, sim, também muito parecido com outras pessoas, né? Assim, esse cara fica pouco tempo, escolha ruim, acaba uma pessoa... Em tempos de maior desemprego, a gente sabe que tem layoff, natural que a pessoa escolha a oportunidade que aparece. Então, eu tendo a ser um pouco mais condescendente. Agora, por outro lado, eu também não quero, como gestor, também não contrato uma pessoa esperando que daqui a 6 meses ela saia, é natural. O que eu tento entender assim, olha, acho que vocês que estão no meio sabem, é super difícil recrutamento e fazer com que esse colaborador se encaixe ali, né, na mistura de uma empresa. Então, acho que a tentativa no meu processo de entender se vai fazer sentido, se eu vejo uma pessoa assim, é ajudar a pessoa a não se enganar. Né? Assim, cara, o que você gosta, o que você quer? Né? No caso da Nômade, por exemplo... eu acho que eu às vezes é uma vitrola ali arranhada que eu fico falando, assim, vai ser difícil mesmo, assim, você vai entrar, o Brian falava isso no Viva Real, trabalho em startup é super difícil, e a maioria das pessoas não entende. E assim, cara, é para ser o mais difícil de todos, e, assim, se tiver fácil tá errado, e eu falo muito isso na Nômade, eu fico lá, repetindo, e é isso, se tiver fácil tá errado. Não é fácil crescer 3 vezes, 4 vezes no ano. Não é. As coisas, assim, é inorgânico quase, assim. Não é um processo normal. Então, é de esperar que seja difícil. Assim, vai ser difícil. Aí você está vindo aqui, exemplo hoje, você está vindo para a Nômade. Você vai receber uma responsabilidade de ser um gerente de alguma
assim, é caótico, é bagunçado, infelizmente. A gente está lidando, fazendo um negócio novo, assim, é uma bagunça. E absolutamente cheio de pressão de cima, porque eu fico lá, tem que crescer mais, encher o saco. Assim, vai ser difícil, né? Então, vamos tentar entender se você se encaixaria, né? É isso, eu gosto disso, tem gente que gosta, né? Eu gosto, tô aqui por isso. Depois que você Viva Real, não avançamos aí, mas assim, eu quero fazer caos de novo. Tá? Não quero fazer caos, quero bagunça. Então, eu escolhi por isso. E tenho sócios, assim, a maior bênção de todas é que eu encontrei sócios que estavam com o mesmo objetivo de criar caos. Assim, cara, caos, tem que fazer. A gente é meio antifrágil, assim, tem as teorias aí, né? Mas é assim que eu penso. Aí, dito tudo isso, voltando lá para os perfis que, como eu, estavam meio perdidos e ficaram pulando de tempo em tempo, eu não acho que é muito pessoal. Como eu passei por e me vejo e entendo, eu não sou o perfil que corto desde o início. Eu tento entender, porque se der certo, pode dar muito certo. Porque eu entendo que é uma busca pela sua... Assim, cara, todo sapato tem um pé, né? Todo pé tem um sapato. Então, assim, não achei o meu sapato, mas se eu achar, pode dar muito certo. Sim. E é isso que eu penso. Como eu não dei, tava muito frustrado, na hora que deu certo no Viva Real, assim, que coisa mais incrível. Me tornei a pessoa mais grata do mundo, ao Brian. Imagina, minha vida mudou depois do Viva Real, né? A experiência que eu tive. Que coisa mais incrível. E eu acho que o fato de eu ter tido experiências frustrantes antes foi um dos motivos que me ajudou a me dedicar mais. Então, acho que esse é o meu ponto. Eu não julgo ali de partida, mas eu tento entender o porquê, né? Natural que você... Cara, uma pessoa que está insatisfeita por qualquer que seja o motivo, cara, ela vai procurar outro e pode ser que ela tenha uma dificuldade específica, algo a ser desenvolvido para que ela encaixe melhor em algum lugar. Mas se encaixar, pode funcionar muito bem. Então, eu acho que só para complementar isso que você disse, quando você trouxe esse tema, né, de que você pulou muito, você falou, eu cheguei, fui conversar com o Brian e falei, Brian, eu saí dos últimos 6, dos outros lugares que eu falei em 6 meses. Essa é a situação, mas eu quero trabalhar aqui. Eu entendi que você trouxe essa agenda pro Brian, não foi ele que falou, por que você mudou tanto de emprego? Eu talvez tenha sido... ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Tem muito gestor que ele não faz... Ele observa que a pessoa muda muito e não joga real. Fala, por que você mudou muito? Não vai falar isso na cara da pessoa. E uma estratégia que normalmente... Até recomendo às pessoas que estão passando a situação é antecipar a agenda. É que nem uma venda. Você vai antecipar a objeção da pessoa. Né? Então, você trazer isso de uma maneira vulnerável... capaz de gerar empatia pela pessoa. Eu falei, peraí, aquela pessoa é muito consciente do que ela tá passando e ela tá tentando fazer dar certo. E aí você tratou um pouco sua trajetória como se fosse uma startup. Peraí, deixa eu inteirar, você inteirou em várias empresas que não deu certo. Fala, cara, vou fazer essa interação, vou usar essa estratégia, vamos ver se dá certo. E no final, acabou evoluindo, né? Queria só complementar, porque quando a gente observa um pouco, acho que isso pode ajudar muita gente que tá assistindo aqui a gente. E aí, vou puxar o gancho de uma outra coisa que você falou, né? Quando tá fácil, tá errado. Essa frase que você acabou de falar, eu ouvi algumas vezes do César, fundador do Gympass, quando eu trabalhava no Gympass. Quando a gente fazia alguma iniciativa e tava fácil, ele falou assim, pra torcer o nariz, alguma coisa não tá legal. Né? Então, assim, eu acho que o não estar fácil, o estar fácil, ele é um indicativo, tanto que as coisas podem não estar bem, mas elas podem estar muito bem também, e você talvez esteja deixando dinheiro na mesa em algumas ocasiões, né? Quando o César estava lá no Gympass no início também, eu estava no Viva Real e a gente também trocou figurinha, né? E acho que a gente bebeu da mesma fonte em alguns momentos e não sei exatamente de onde é que vem, no caso dele, mas a forma como eu penso a respeito disso é muito difícil. Assim, para qualquer um, para o fundador, para todo mundo, é muito difícil. E negar, assim, é meio que tapar o sol com a peneira, sabe? Não assim, existe um idealismo ao redor de carreiras de startup, né? Assim,
Olha aí, qual que é a startup de mais sucesso do mundo? Nubank. Ah, tá aí. Do mundo. É o Nubank. Considerando todo o contexto. Acho que qualquer brasileiro sim, assumiria. No contexto de ecossistema brasileiro, é exato, o pulo baita loucura. case. Né? Beleza. Podemos restringir a Brasil. O Brasil, Nubank, beleza. Assim, sério, pensa com a cabeça dos fundadores ali. É o maior desafio que pode existir, assim, da vida, né? Tá concorrendo com instituições absolutamente capitalizadas, robustas, com caixa e com relações e com um absoluto poder, com contato, com tudo. Aí você vai começar do zero, sério, assim, eu acho que eu não consigo nem traduzir o que eu estou querendo dizer, mas assim, criar uma startup do zero é um negócio tão complexo, né? As mudanças, as exigências que nos diferentes aspectos, dimensões dentro da gestão da empresa, que assim, não é para ser fácil. Se é para fazer um negócio diferente, fazer esse negócio com impacto, não vai ser. Então não cria muita expectativa. Não quer dizer que a gente não quer trabalhar para resolver aquilo que são as dificuldades para que a gente evolua com o menor atrito possível. Mas a chance de você não precisar mudar tudo o tempo inteiro é muito baixa. Assim, um exemplo, né? Assim, Nubank, estava olhando esses dias para comparar números ali. Nubank, precisamos falar de Nubank, vamos falar de outros casos, mas muito comum uma empresa de Series B crescer ali 3 vezes de receita de um ano para o outro. De algumas dezenas, centenas de milhões de reais para algumas dezenas, centenas de milhões de reais de faturamento. Você pega essa faixa aí de faturamento, de algumas centenas de milhões de reais de faturamento, e olha na Bolsa no Brasil. Assim, qual que é a taxa de crescimento dessas empresas? Não é 10%. Não é 10%, na média. Né? Beleza. Empresa de Series B cresce 3 vezes. É normal crescer 3 vezes. Sim. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Viva Real em 2023. Cresceu 3 vezes, algumas centenas de milhões de faturamento. Assim, uma empresa que cresce 3 vezes no ano é a mesma coisa que crescer 10% por uns... É 10% composto 20 e poucas vezes. Então, o que eu estou querendo dizer? O que aconteceu numa empresa de crescimento de receita, que é um driver de muitas coisas, não necessariamente é o driver de folha, não necessariamente é o driver de pessoas, mas a taxa de crescimento da receita, que é um driver de muitas coisas, numa empresa Series B, que fatura algumas centenas ali de milhões, alguma coisa do tipo, essa taxa de crescimento de 3 vezes do ano para o outro é mais ou menos o que acontece de crescimento ao longo de uns 20 anos numa empresa que está na bolsa. Ou seja, as mudanças que acontecem ao longo de 20 anos numa empresa que fatura seus 200, 300, 500 milhões de reais. Imagina as mudanças que acontecem ali ao longo de 20 anos. Pode ser para cima ou para baixo. Mas se essa empresa progredir aos poucos, imagina os canais de comunicação, imagina os processos, imagina tudo isso. Imagina 20 anos atrás, como que era essa empresa. E aí você pega e faz essa transformação inteira numa startup ao longo de 1 ano. Qual que é a chance de isso ser fácil? Não vai. Não é nem ano de cachorro, né, Lucas? Porque... Não vai. E posso trazer o exemplo da Nomad. A gente faturou lá, 2022, uns 15 de dólar. Faturou ano passado, uns 50 de dólar, milhões de dólares. Foi isso que aconteceu. Qual que é a chance de o processo de, por exemplo, aquisição de cliente via um canal X se manter o mesmo? Ele absolutamente vai mudar. E aí você tem que mudar orçamentos, tem que mudar ferramentas, tem que mudar times, tem que mudar interface, tem que mudar tudo. Então você muda nas diversas dimensões da gestão da empresa, você está mudando tudo o tempo inteiro. Tudo. Então, se tiver fácil, tá errado. Tá errado. Ponto. E assim, olha que legal, vamos para a Nomad. Acho que a Nomad, empresas B2C, no caso do Viva Real, era B2B2C, né? Acho que o B2C mais puro, que é o caso da Nomad, tem uma visibilidade maior, né? Porque fica muito...
Então, a Nômade, acho que recentemente tem ficado mais em evidência, o pessoal fala mais a respeito, a gente tem presença física, esse tipo de coisa. Então, o pessoal fala da Nômade. E isso acaba sendo um grande atrativo também para recrutamento. Então, a gente recebe mensagem, né? Pô, que legal essa pessoa para você, o que você acha? Tem alguma indicação lá na Nômade? Gente... Aqui é difícil, é muito difícil. Mas é muito, não. E aí fica parecendo que é legalzinho. Assim, não, é difícil. Eu sou chato. As pessoas só... É isso mesmo, infelizmente. Não é para ser fácil. Se fosse fácil, a gente não ia crescer 3 vezes. A gente ia crescer... Mas se dobrasse, só dobrasse, a gente ia... Uhul, que legal, a gente dobrou. Perdeu uma oportunidade de fazer um negócio muito maior. Então, eu tenho um papel que é, de fato... não ficar calmo, não ficar na zona de conforto. E é assim que eu me vejo. E eu tento ser, acho que, estoico ali, né? Assim, é isso mesmo. Então, isso não é privilégio meu de nômade, não. A verdade é que isso acontece. Em qualquer empresa que cresce 3 vezes, que cresce 4, 5, é normal. É para quebrar e reconstruir tudo. E aí, se a gente tem um colaborador que estava ali sem o entendimento disso, vai se frustrar mais. Então, eu prezo por tentar construir esse entendimento de partida. Legal. A gente falou do final, né, da sua trajetória na Zap/Viva Real, com a venda para o OLX. E como que você se viu na Nômade? Como foi essa decisão? Né? Como surgiu? Né? Legal. Então, pandemia, 2020. E aí eu tava... Enfim, a gente assinou a venda e estava começando a pensar o que fazer depois que se concretizasse, porque teve a assinatura em março e teve que passar pelo processo de aprovação de concorrência no CAD, pelo tamanho do deal, e a gente não sabia quanto tempo ia demorar. Então, ia ser alguns meses, e então, natural que eu tinha que finalizar esse processo, fazer a transição. Mas então eu comecei a pensar no que eu faria depois. Eu não queria continuar ali na OLX, e estava resgatando. Assim, pela primeira vez na vida, porque até então eu fui para o Viva Real fugido. E eu tinha ido para todo lugar fugindo, né? Eu não tinha ido. Eu fui porque foi uma super escolha. Não, porque eu não queria estar nos outros. Essa é a verdade. Então, pela primeira vez, eu tinha tempo, eu tinha construído um patrimônio, poderia me dar o luxo de escolher. Foi a primeira vez na minha vida. E aí eu falei, caramba, se eu quiser fazer nada, eu posso também. Nada, pode. E aí eu fui tentar pensar, assim, o que eu... Né? Quando é que eu tinha sido mais feliz na minha vida? E eu tinha sido mais feliz na minha vida nos primeiros anos de Viva Real. Assim, então, se eu posso escolher, vou maximizar a minha felicidade. E é isso. Então, foi um processo assim, meio de autorreflexão, assim, e... Então, se é isso, eu não fiz o que muitas pessoas acabam fazendo na minha situação, vira investidor, né? Vai para o outro lado, faço investimentos, mas não como a maior parte do meu tempo. Então, sim, queria, vamos lá, fazer do zero. Começar pequeno, pegar os aprendizados e tentar não repetir os mesmos erros, construir um negócio que pode ser mais legal por muito tempo. Então, era essa a ideia. E aí comecei a pensar. A indústria não importava muito, fui tentar entender por que eu era feliz no Viva Real, né, também. Assim. Isso é muito pessoal, né? Eu fico falando aqui, certamente essas coisas não é repetir, cada um tem um pouco ali. No meu caso, eu me lembro que assim, essa relação que eu tinha com o Brian, que no início era meu gestor, o fundador da empresa, a nossa relação ali que a gente foi construindo, a forma como eu fui explorando alguns outros desafios, então fui tentando pegar alguns desses elementos. E para mim, as pessoas, parece bobo, mas com quem você faz é o que mais importa. Porque você vai estar o dia inteiro ali com as pessoas, né? Passar grande parte do seu tempo com aquelas pessoas. Então, encontrar as pessoas com as quais você vai passar muito né, do seu tempo era importante. E essas pessoas precisam estar alinhadas, né? Assim, precisa pensar de forma semelhante. Então, estou falando aqui do caos e precisa ser alguém que também pense assim. Se for alguém que veja bem, pode ser que não funcione, porque vai ter muito conflito e a gente vai divergir. E aí comecei, então, a colocar um pouco dessas peças assim na mesa e comecei a falar com alguns fundos, algumas pessoas, sem muita pressa, né? Procurar cofundadores, vamos ver. Então, estava bem aberto. E aí, numa dessas, estava
ali engajado com a Monax, com quem eu já tinha uma relação muito longa, né? A gente, então, se admira, trabalhou por muito tempo juntos. E aí, nessa, a gente estava explorando algumas ideias. E eles falaram, Lucas, o Patrick está aqui fazendo um seed para Nomad. Começando essa ideia aí e talvez faça sentido você se juntar ali, uma espécie de co-founder, eles estão começando a ideia, nem lançaram e tal. Isso era no PowerPoint mesmo? Não. Na verdade, aí já tinha quase um ano. A empresa demorou muito para ser lançada, porque tem uma complexidade regulatória, né? Construção de serviços financeiros lá nos Estados Unidos para um brasileiro que mora no Brasil. Então, os parceiros com os quais a gente trabalha lá fora precisam estar confortáveis com o brasileiro. Então, questões de risco. E aí a gente precisava pegar advogado aqui no Brasil e para emitir ali as legal opinions a respeito dos riscos que o pessoal lá de fora havia e triangulava com o advogado de lá. E aí a parte do câmbio tinha que ver, porque tem questão de crime, de lavagem de dinheiro, etc. Então, era muito complexo, além da construção da plataforma. Então, isso demorou muito tempo. Então, quando eu estava conversando, não tinha nem lançado ainda, era essa parte pré-operacional, né, que a gente fala. E o Patrick, que foi o fundador do iFood, aí vocês trouxeram aqui o Gui e o Edu, né, para falar há pouco tempo. Então, acho que não precisamos falar muito, mas construíram o iFood, né? E aí o Patrick, ele também tinha passado por um processo há alguns anos, depois de sair ali do iFood, de o que fazer da vida. Tomou uns anos e tal. E também estava pensando. E eu acho que ele teve ali o iFood também a sua experiência, também muito seguro do que queria. Tinha trazido o Gabriel, que foi o CTO do iFood, né? Então já estava construindo um time. E a forma como eu pensava é, se eu vou passar por um negócio que é sofrido, que vai ser difícil, muito difícil, tem que ser um negócio que vale a pena, que seja mais impactante de certa forma, né? Se eu vou investir meu tempo, vamos construir um negócio que seja um legado aqui, que perpetue, que seja grande, que tenha impacto em muita gente e tudo mais. Então veio daí. Eu não preciso falar do iFood, se os caras construíram o iFood, que é o que é esse negócio gigantesco, então eles também tinham muito dessa mentalidade. O Gabriel, ele tinha acabado de sair lá em 2019 do iFood, então ele foi quem, acho que, um dos que mais ficou, né, no iFood desde a origem. Então também, imagina, né, o Gabriel vai lá, constrói a equipe, faz o que é, né, ali o iFood do zero. E também poderia tomar um tempo, vou dar uma descansada aqui, escolher o que eu vou fazer. Não, e decidiu entrar nesse projeto louco, de cabeça, assim, sério. Então, assim, algumas dessas pessoas estavam comprometidas, o que para mim já era uma grande validação desse objetivo que eu também compartilhava, que assim, a gente tem que fazer um negócio aqui que seja grande, vai ser difícil, vai ser... Mas vamos. Então, veio daí. A gente começou a conversar, entender, fez sentido. E aí, no final de 20, eu me juntei ao Dream Nomad. Ao Dream Team. Incrível, né? E assim, se você olhar a Nomad, né? Pelo que eu tô percebendo, você tem dois times aí, uma fusão de culturas, né? Provavelmente tem o time iFood e o time Viva Real LX. Existe isso de fato? Como que foi esse mix das duas, né? Porque você veio de uma escola e eles vieram de outra. É bem possível que tenha mais gente, eu nem tenho os números ali, mas é bem possível que tenha mais gente com essa origem iFood do que com essa origem Viva Real Zap. Certamente tem, mas eu acho que no caso dessa equipe do iFood, acho que tem o Edu, que foi um executivo e mais generalista, né? Ele entrou agora recente como... Recente não, faz mais de um ano, na verdade, faz um ano, mas enfim, como COO. Mas, na verdade, tem um grupo maior de diretores e pessoas experientes em tecnologia, engenharia, produto, data, design. E ali tem uma equipe com essa origem.
Hoje a gente tem mais de 400 colaboradores. Então, a equipe tem crescido, tecnologia, ali a equipe do Gabriel, juntando mais uma vez produto, engenharia, dados, design, deve ser talvez 40% da empresa, alguma coisa do tipo. Não tenho o número de cabeça. Então, não é que são... eu nem tenho essa referência. É uma boa pergunta, uma boa provocação para tentar resgatar a origem. Não acho que hoje seja. Sim. Mas é verdade que do time original e dos diretores de engenharia vieram, sim, mais do que uns 5 ali. E com seus prós e contras. E a gente, quando estava falando de eu ficar pulando de galho em galho, tem assim, o que eu aprendi depois de 9 anos, ali quase 10 anos, nessa jornada de Zap Viva Real, é que a jornada longa cria, sim, benefícios de eficiência pelo fato de você construir relações fortes com as pessoas inimagináveis. Então, eu estava aqui pregando muito, quando olhando pessoas que pulam de galho em galho, é possível sim você conseguir trazê-la e fazer com que ela se dedique, se ela se encaixar, se for a peça ali, o sapato do pé, vai dar super certo. É verdade. Agora, o benefício de trazer alguém que já tem uma relação de confiança com um time ou com um colaborador é incrível. É incrível. E o que essa equipe de tecnologia é capaz de fazer, porque tem essas relações de muitos anos ali estabelecidas entre vários deles, é inacreditável. Inacreditável. Especialmente um ambiente remoto, que é o que a gente trabalha, né? Quando você cria startup, muito difícil, cultura, integração, onboarding de novos colaboradores, super complicado. Quando você tem um time que já trabalha há muito tempo, que, especialmente na liderança mais sênior, se entende. Enfim, se tivesse uma coisa para falar de sucesso da Nomad, é o fato de time de tecnologia ter, no início, sido ter criado essas conexões, ter sido esse time que já se conhecia, que pôde trazer uma super velocidade para a gente avançar sem os desafios que normalmente existem quando você vai começar a construir um time do zero. Não com as dificuldades, né? Natural, você tem um time que se conecta de forma muito forte, natural que seja difícil quebrar essas conexões também. Sim. Então, trazer novas pessoas, exige um esforço adicional. Normal, como qualquer cultura. Sim. Mas é uma cultura que o saldo absolutamente positivo. Legal. E no ano passado vocês fizeram, né, uma rodada de captação em série B, certo? Isso. E a gente sabe, né, que está num cenário de dificuldade de funding hoje no mercado. Se você puder compartilhar com a gente o que você entende que são os fatores mais críticos para o sucesso dessa captação e o que daria de dica aí para os empreendedores que estão passando por esse momento, estão ouvindo a gente. Legal. Sim, a gente fez essa rodada agosto do ano passado, 23, foi o nosso Series B. E acho que eu comentei um pouco de valores aqui, né? Então, não é para soar arrogante, mas eu acho que o playbook que normalmente se fala sobre captação, acho que ele se aplica, né? Então, no nosso caso, a gente tem vindo num movimento de validação do produto, de aprovação, retenção, crescimento, NPS super alto. E acho que tudo isso tem, neste estágio, Series B, Series C, já acaba sendo mais crítico. Aquilo que, por vezes, só falado, esperado, tem que ser um bom produto, um bom impacto, precisa ser traduzido em números, de fato. Então, já é esperado que isso se traduza não só num top line de receita, mas que se desdobre para métricas de margem,
caixa, relação de lifetime value com CAC e essas outras métricas que tendem a ser um pouco mais qualitativas, não qualitativas, mas um pouco mais uma segunda derivada, né? Começa um projeto novo, se é um marketplace, audiência, e depois vai vendo liquidez para depois ver receita. Acho que Series B já, né? A gente é o playbook. Então, ter essas métricas financeiras já sendo diretamente impactadas, já refletindo ali em não ser uma promessa, mas sim um indicativo mais claro que vamos alcançar aqueles objetivos ao longo ali dos próximos anos, acho que isso é fundamental. No nosso caso, a gente lançou na virada de 20 para 21, 21 ainda pandemia, a gente faturou praticamente nada, a gente fez o nosso Series A em 21, a gente fez uma extensão em 22 e as coisas começaram a impactar ali, principalmente em 22. Foi em 22 que a gente tinha uma margem bruta muito ruim ainda no meio de 22, negativa. Era natural, foi uma aposta que a gente fez. Vamos aqui investir mais pesado nesses produtos, nessas plataformas. Definição aqui que a gente usa de margem bruta ali, a nossa receita menos o que a gente paga para os nossos fornecedores que nos ajudam a oferecer o produto, né? Então, isso era negativo. Então, a gente gerava X de receita, a gente pagava mais do que X para os nossos fornecedores, antes de pagar folha e afins, né? E aí, ao longo de 22, a gente foi revertendo isso, e isso foi consequência de tecnologia implantando o processo, foi consequência de internalizar algumas partes, da escala, enfim, N fatores ali que convergiram e que deram certo. Então, no fim das contas, esse estágio, né, Series B, e lógico que não podemos generalizar tanto, depende muito de indústria, segmento, de N fatores, mas já é esse estágio no qual me parece que se espera uma validação mais financeira, né, daquilo que era um plano. Você nessa rodada de Série B, provavelmente você teve player gringo entrando, né? Normalmente de B pra frente a gente vê players gringos. Qual foi seu sentimento interagindo com esses players gringos, investidores institucionais lá, provavelmente dos Estados Unidos, em relação ao empreendedor brasileiro, né? O que você pôde perceber? Acho que tem tem um pouco de ovo e a galinha, né? A gente acaba indo falar com os empreendedores, com os investidores que já estão mais predispostos a ouvir a gente. Tem um pouco disso, né? Então, no nosso caso, quem liderou essa rodada Series B foi a Tiger, que é um fundo que aparentemente segue comprometido com a oportunidade de América Latina, de forma geral, não só Brasil. E a gente ouviu, acho que especialmente nos últimos 2 anos, aí, muito do chamado capital turista, né? O fundo lá de fora, que vem para cá quando as coisas estão boas, aí quando as coisas pioram, volta. Então, acontece, a gente entende. E é natural, e aí não tem que julgar, né? Acho que tem essa dimensão, tem outra dimensão, questão de juros nos Estados Unidos, de investidores institucionais não necessariamente querendo investir em venture, porque não precisa, porque aqui já em equities talvez eu tenha já um retorno. Então, as coisas, natural que mudem. Mas o entendimento é que aqueles que já estão há algum tempo no Brasil, aqueles fundos que já têm algum histórico, tendem a gostar dessa oportunidade. Esse risco que a gente chama, né, aqui, risco Brasil e as dificuldades e etc., elas já estão precificadas, né, há muito tempo. A gente pega os últimos 20 anos, acontece, tá aí, vai, volta, passa X anos, acontece de novo. Então, aqueles que passam pela primeira vez sofrem mais, mas aqueles que estão já há algum tempo estão mais comprometidos. Então, foi um pouco dessa a sensação, né? Assim, aqueles que já estão há mais tempo, os maiores, ainda abertos, predispostos, e
os fundamentos existem. Então, aqui, né? População grande, cresce, predisposição, adoção de tecnologia, sociabilidade, no caso de finanças, fintech, um ambiente regulatório bastante propício e assim por diante. Então, estou falando o lado bonito das coisas. Certamente teve aqueles que não queremos mais. Fizemos aqui, testamos, momento não. Acho que a gente vai chegando ao final aqui, mas eu não poderia deixar de perguntar, porque a gente sabe que os empreendedores que têm alguma experiência de sucesso, a maior parte deles busca retribuir para o ecossistema com investimento anjo, né? E eu queria entender um pouco de você, se você já chegou a fazer investimento anjo, e se sim, como que você faz para avaliar se você vai topar ou não investir em uma startup? Putz, pergunta difícil, né? Sim, eu acabo fazendo, acho que como você falou, tem N motivos pelos quais acabo investindo e acho que um deles é essa retribuição. A gente acaba se envolvendo de várias formas, né, com o ecossistema. A gente está presente, a gente quer que, da mesma forma que a gente cria uma conexão com N grupos, instituições, com o Brasil, a gente quer que o Brasil dê certo, né? Com a faculdade, os grupos. Então, no ecossistema de tecnologia, a gente quer que ele funcione. E está mais do que provado o papel e a responsabilidade de pessoas com alguma experiência, com liquidez, founders antigos, executivos, em seguir construindo e criar e fomentar ali, virar essa enzima que vai catalisar, construir efeitos que vão reverberando. Então, sim, eu gosto, vejo, estou próximo e faço. Agora, a pergunta mais difícil de todas, porque é uma pergunta, quando você fala, é a pergunta de $1 milhão, né? Eu não acho que eu sou posso dizer aqui como que as coisas normalmente acontecem. Normalmente vem com recomendação. Muito difícil, muito difícil. Alguém que não tem nenhum contato, muito difícil, assim, né? Ah, beleza, vamos topar. Acaba sendo via recomendação. E aí cria aquele efeito horrível de ser quebrado do Maria vai com as outras, né? Como Venture Capital. Não verdade, é? Como Venture Capital. Um dos temas grandes aí de debate é que quem lidera é um ou outro e todo mundo espera primeiro liderar para pular na piscina, né? Acho que é bem parecido. No meu caso. Não é, como eu estava comentando, não é minha atividade principal. Uhum. Eu não tenho uma estrutura. Eu tenho vários grupos de amigos, tem grupos de anjos, dentro dos quais existem ali muito mais gente, muito mais predisposta em filtrar, em fazer como é que chama a etapa inicial? Ali é o filtrar mesmo, né? Fazer as pré-seleções, em coordenar esse processo. Eu sou muito mais um consumidor, eu gosto. Enfim, me acho de verdade um investidor definitivamente não bom. E a última, de verdade, um dos últimos objetivos é ficar pensando no retorno, especialmente um negócio de alto risco de longuíssimo prazo. Então, acho que é uma forma de me manter super conectado ali e apoiando uma indústria que eu entendo que acaba sendo até um pouco de próprio interesse, né? Que as coisas a gente vai construindo e também vai vivendo nessa mesma indústria. Eu me lembro que na época do Viva Real, quando o Brian era CEO, né, e ele falava a respeito disso, de investimentos anjo, e eu me lembro que ele não fez um investimento, mas ele de alguma forma tinha alguma participação, acho que o Gabriel do Quinto Andar o convidou para ser advisor, alguma coisa do tipo, e ele tinha uma participação, e eu achava aquilo, gente, que tem um pouco de conflito, né? Acho que não competimos aqui no curto prazo, no longo prazo vai ser estranho. E aí eu sempre ficava com isso na cabeça. E hoje eu entendo muito que meio que nesse ecossistema, que é muito escasso, né, no papel que a gente está, eu como CEO ali, tem quase que um pouco de
mais do que o dinheiro. Pô, ajudar, tá próximo, sabe? Então, acho que é algo natural que a gente acaba acontecendo. Mas a decisão aí, cara, eu sou nada exemplar, eu acho. Eu não sou o meu processo de decisão, de fato, ele não é dos melhores. Lucas, infelizmente a gente está chegando ao final, passou muito rápido, mas antes de encerrar, a gente sempre pede uma recomendação de algum filme, algum livro, algum seriado que você tenha assistido e tenha gostado. Se vocês pegarem alguns dos podcasts que eu já fiz, esse é sempre o livro que eu falo. Exatamente esse. Estrategicamente está aqui hoje. Exatamente esse. Eu cheguei e vi, eu ia comentar, eu não sabia se vocês iam perguntar exatamente, mas esse é definitivamente. E tem um motivo. Eu era muito cabeça dura, eu acho, e eu sofria muito lá na época do Viva Real, no início. Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui. The Hard Thing About Hard Things, né? O lado difícil das situações difíceis. E esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 2013, por aí. E era um momento lá no Viva Real, 10 anos atrás, assim, o Brian também não tinha uma experiência anterior, né? Eu não tinha... O time executivo ali era todo mais ou menos da mesma, eu diria, maturidade. E, naturalmente, era pouca maturidade. Então, a gente estava passando por um processo, tinha acabado de levantar um Series B, tinha havido um Series C também. Estava super difícil. E aí, recomendaram este livro pro Brian e ele passou pra gente. E quando eu falo que é para ser difícil, cara, não é fácil. Acho que isso daqui faz um ótimo trabalho de contar algumas histórias. E, assim, cara, não é esperado mesmo que seja fácil. E eu acho que ele desmistifica muito disso. E naquela época, eu me lembro internamente das nossas conversas, se tornou quase que um manual de autoajuda, porque você pode ler bibliografias com os diferentes objetivos. Você poderia ler para tentar resolver. Naquele momento, eu me lembro quando eu li a primeira vez, eu li algumas e fiquei depois voltando, e até hoje tem algumas partes. Mas virou quase que assim, um lugar para afogar as mágoas. Menos para resolver. Assim, cara, tá difícil. Assim, mas é normal que seja. E eu acho que ele foi precursor nesse tipo de bibliografia. Então, para mim, segue sendo, para qualquer empreendedor, nos diferentes estágios, porque novos problemas vão surgindo, é uma super oportunidade de regressar. Então, esse aqui, ele só tá aqui porque o César, um belo dia, chegou pra gente, né? A gente tinha lá em 2015, a gente fazia umas reuniões de segunda-feira à noite, que ia até 11, 1h da madrugada, assim, tipo, era reuniões extensas com toda a diretoria. Ele falou, gente, vou recomendar um livro aqui pra vocês, Lado Difícil das Situações Difíceis, Ben Horowitz. Daí eu comprei, esse livro é muito legal, realmente ele traz muito isso que você trouxe, né, do lado difícil de empreender em startups. Você teria algum seriado pra recomendar pro pessoal? Seriado? Succession. Succession. Fechou. Já não tem mais, 4 temporadas, já faz, acho que, sei lá, 1 ano, talvez, tô órfão. Enfim, Succession, para empreendedorismo, vale super. Motivo, posso falar? Tô enrolando aqui, atravessando. Não, pô. O motivo é porque é uma obra de ficção, naturalmente, mas é muito interessante o quanto na vida, com o tempo, a gente percebe a importância das relações pessoais nas tomadas de decisão e o quanto esses fatores acabam afetando. E que, por vezes, as decisões elas não vão ser racionais, elas vão ser, sim, por vezes, emocionais. E Succession é um negócio de sucessão, empresa familiar, famílias e vários membros, aquelas discussões absolutamente emocionais, algumas completamente loucas e razoáveis, mas que acho que retrata vários aspectos de gestão de negócios, de autocrescimento, de scale-ups, tem paralelos muito legais. Então, eu recomendo. Muito bom. Antes de passar os recadinhos finais, né? Fazer o jabá aqui pro nosso amigo da Nomad. Cartãozinho, né? A gente vai para os Estados Unidos, né, Bia? Então, já garantimos aqui a nossa passagem ali pro
pra salinha VIP tomar um milkshake. É isso aí. Né? Legal, em Guarulhos, Sala VIP da Nômade, fiquem à vontade, serão bem-vindos lá. Então, Lucas, você quer deixar os seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, trazer algum recado da Nômade, algum produto novo que vocês devem lançar em breve? Agora é a hora. Tem muitas novidades, mas acho que talvez a melhor forma é acompanhar, acho que é o melhor canal, dado que eu abandonei por motivos de saúde mental o Instagram há 2 anos, meu canal, minha mídia social é LinkedIn. Então, Lucas Vargas no LinkedIn acaba sendo a melhor forma de falar comigo, ver o que está acontecendo e aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui. Se eu falei dos investimentos anjo, eu acho que o trabalho que vocês fazem também é muito legal. Juntar, consolidar conhecimento, experiência para compartilhar, coisa que há 10 anos atrás também não tinha muito, né? Sim, então, é super legal e feliz de estar aqui à disposição também para apoiar e ajudar como vocês acharem que faz sentido. Show de bola, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso episódio aqui com o Lucas Vargas, esse fenômeno aí. Recadinho para vocês, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, 5 estrelinhas no Spotify. E vejo vocês no próximo episódio. Né, Bia, quer deixar um recado? Não, é só isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Lucas. Valeu. Obrigado. Tchau. Prazer.